Alguns casais estão dançando pelo salão enquanto o Smoke olha de cima e algumas notas de blues flutuam lentas de um piano. Delta Slim, o velho pianista, termina o seu solo numa ovação clamorosa da plateia. O músico então se levanta do banquinho, toma um gole da sua cerveja e diz para eles, para a plateia: "Eu ouvi falar de um jovem. Dizem que ele toca o blues como ninguém." Sammy Preacher Boy é chamado então no palco e carrega o seu violão. Ele se concentra e começa a tocar algumas notas, um dedilhado de blues tão característico que você tem certeza de que aquele som você já ouviu em algum lugar, embora jamais vá se lembrar. Isso é porque o blues estava na sua alma antes mesmo de você nascer. E o que você está reconhecendo é tão ancestral quanto a sua alma mesmo. Delta Slim incita o garoto, antes de começar, a dizer quem ele é. Então o Sammy começa a dizer, e a sua voz é grave, é suave e ao mesmo tempo poderosa, ela enche o ambiente. "Eu sou Sammy Moore, sou meeiro em uma plantação em Sunflower." A plateia responde com um grito uníssono. Presta atenção nisso, porque aqui está a essência do blues mais puro, uma história que é contada com sinceridade e a resposta uníssona de quem ouve. "Sou chamado de Preacher Boy, o pastorzinho, porque o meu pai é pastor. Eu fiz uma canção para ele." E a música começa de verdade com um slide de Sammy correndo pelas cordas de aço do violão. Tem algo que eu quero te dizer já faz tempo. O Sammy canta para todos eles, mas é como se ele falasse diretamente para o próprio pai. "Pode te magoar e eu espero que não perca a cabeça. Eu era criança, eu tinha 8 anos. Me deram uma Bíblia no Mississippi, mas... Veja, pai, eu amo você e eu sei que você tentou de tudo. Eu sei também que a verdade dói. Então eu menti para você, porque o que eu amo de verdade é o blues." A essa altura, ele já não está tocando sozinho, porque nós ouvimos uma batida dentro do compasso do blues, acompanhando os seus dedos e a sua voz sonora poderosa. A batida não vem de um instrumento, mas dos pés da plateia marchando e marcando o chão no compasso, movendo as cabeças, os corpos lentamente, dançando ainda lentamente, os corpos ensaiando o movimento. O Delta Slim volta para o seu piano, tomado por aquela música, aquela voz, aquela história, aquele lugar que também é a música, a história, o lugar dele. E o Sammy começa a cantar mais alto, porque o blues, o Delta Slim disse para ele, não foi imposto a eles quando os seus antepassados foram raptados e trazidos violentamente para um novo continente. Eles trouxeram o blues com eles. É a magia que eles fazem, é o sagrado, é o grandioso. E o salão ecoa essa música que vai se transformando dentro dos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração. Figuras do passado e do presente e do futuro, elas surgem no salão num movimento absurdo de sons, imagens e cadência e energia. Bem-vinda, criança, ao meu review particular e apaixonado por Pecadores, de Ryan Coogler, um dos filmes mais bonitos, poderosos e impressionantes dos últimos tempos. Pecadores se passa no sul dos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Clarksdale, no Mississippi, num período marcado por profundas tensões sociais e culturais, para dizer o mínimo. Nós estamos em 1932 e a história acompanha o Samuel Preacher Boy Moore, que trabalha de meeiro numa plantação de algodão, ajuda o pai na igreja em que o velho é pastor e é músico de blues, ou quer ser. Então ele aceita o chamado dos seus primos, 2 irmãos gêmeos que retornam à região onde eles cresceram depois de anos afastados, depois de passarem pela Primeira Guerra Mundial, por Chicago, onde eles foram ganhar a vida. Existe um diálogo que é maravilhoso no começo do filme entre esses 3, que define com muita clareza e desilusão a realidade versus o sonho dos músicos e trabalhadores negros do sul profundo estadunidense nesse período, que era sair dos estados extremamente racistas, como o próprio Mississippi,
e ganhar a vida na cidade grande, mais precisamente em Chicago, que é para onde o trem levava todos eles. O Smoke está dirigindo o conversível dos irmãos por uma estrada de chão entre campos de algodão sem fim. O Stack, que é o irmão dele, está ali do lado no banco do carona. E o Sammy está no banco de trás, um violão ressonador nos joelhos. O Sammy pede para os primos para eles contarem sobre Chicago, porque ele ouviu que lá na cidade grande não existe segregação, que os pretos andam livres, eles podem ir aonde eles quiserem. O Smoke, o irmão que está dirigindo, diz que ele não pode acreditar em tudo que houve por aí. Na cidade contam essa mentira, mas ele e o Stack, o irmão usando o chapéu fedora vermelho, vão contar a verdade para ele. Chicago é só um Mississippi, só que com prédios altos em vez de plantações. É por isso que nós voltamos. É melhor encarar o diabo que nós conhecemos. É melhor encarar o diabo que conhecemos. Elijah Smoke Moore e Elias Stack Moore, ambos vividos pelo Michael B. Jordan, voltam para o Mississippi carregando esse passado difícil e a intenção de começar de novo, tentando construir algo próprio em um ambiente que sempre pareceu muito hostil para eles. O plano é abrir um espaço de música e convivência, uma juke joint, os antigos estabelecimentos negros do Deep South, geralmente em locais afastados das cidades, em barracões improvisados, velhos celeiros, onde a comunidade negra podia se reunir, festejar, beber, cantar, se divertir, celebrar e esquecer por algumas horas o peso do cotidiano, longe dos locais onde a segregação racial trataria todos eles com muita violência e muitas vezes até com morte, principalmente se eles estivessem celebrando, se alegrando. A ideia é fazer desse lugar, o Club Juke, um ponto de encontro para músicos, trabalhadores, para a população negra da região. E o cenário, esse cenário, criança, é quase um chamado para essas pessoas, para o povo trabalhador do Deep South, território onde o blues floresceu como expressão artística e como forma de sobrevivência cultural. Aliás, a gente precisa entender e celebrar que a música, o blues, atravessa toda a narrativa do filme, surge na abertura, nos diálogos, nos encontros noturnos, nas histórias contadas entre os amigos, na memória coletiva de uma comunidade que transformou sofrimento em arte. O filme constrói esse ambiente com tanto cuidado que a gente se sente lá naquele momento, sentindo o que eles sentem enquanto vão mostrando como o blues nasce da experiência cotidiana e da relação direta entre música, história e identidade. Mas à medida que a noite avança, com cenários e uma fotografia lindíssima do entardecer do Mississippi, e a música e a festa ganham intensidade, algo começa a se insinuar nas sombras. Começa bem perto da noite numa fazenda de uma família branca nos arredores. Um homem chega correndo, desequilibrado, trôpego. Parece que tem poeira ou fumaça saindo do corpo dele. Sim, é fumaça. Porque ele tá todo queimado e bate à porta da casa. Ele tá fugindo de um grupo de indígenas Choctaw. Conta uma história sobre ter confiado neles, naqueles índios malditos, e eles terem tentado matá-lo. De relance, o estranho vê dentro da casa vestes da Ku Klux Klan deixadas num aparador, num móvel ali da sala, e sabe que tipo de família é aquela. Então ele apela de uma forma que eles vão se sensibilizar. Ajoelhado, ele pede, implora por Deus, que mataram a sua esposa, sua pobre esposa, aqueles índios, ou seja, nas entrelinhas dizendo aquela gente que não é branca. Eles acabaram com a sua família. E o homem e a mulher dentro da casa, compadecidos, acolhem o estranho todo ferido e protegem esse estranho quando os indígenas chegam. Um dos Choctaw diz à mulher, ela está segurando um rifle e parece bem decidida a proteger a sua casa. E o índio diz que aquele homem não é o que parece. De qualquer forma, um dos outros indígenas grita que eles precisam ir embora, tem que sair dali antes que seja tarde demais. E nós vemos o sol se escondendo além do horizonte. A noite está chegando.
Pecadores foi dirigido e escrito pelo Ryan Coogler, um dos cineastas que se consolidou como uma das vozes mais interessantes do cinema contemporâneo. Ele ganhou reconhecimento internacional logo no primeiro filme com Fruit Valley Station, Última Parada, também com Michael B. Jordan. Um drama avassalador que conta a história real da morte de Oscar Grant, um jovem negro morto pela polícia em 2009. Um primeiro filme que já trazia o interesse incondicional do diretor por histórias profundamente enraizadas em questões sociais e humanas. Ele ia ampliar esse mesmo alcance com Creed, onde o Michael B. Jordan, de novo, vive o filho do Apollo Creed, treinado pelo mesmo Rocky Balboa do Sylvester Stallone, que lutou contra o pai dele, o pai desse jovem boxeador, em Rocky 1 e 2, e depois o Apollo Creed acabou sendo aliado do Rocky. E finalmente o Ryan Coogler nos brindou com o magnífico Pantera Negra da Marvel, um fenômeno cultural que combinou tanto entretenimento popular com super-heróis, quanto com reflexões sobre identidade, história, herança cultural. Ao longo da carreira, que nem é muito longa, Fruit Valley Station é de 2013, o Coogler desenvolveu uma assinatura muito clara. Os filmes desse cara costumam unir narrativa clássica, e a gente está falando da velha jornada do herói mesmo, forte presença e profundidade dos personagens como pessoas quase reais, palpáveis, com medos, angústias, dores, traumas, desejos, e uma atenção especial às raízes culturais das histórias que ele conta. E olha que, mesmo trabalhando dentro de gêneros muito populares como o cinema de super-heróis ou drama esportivo, ele consegue conectar esses elementos a contextos históricos e sociais reais com uma beleza extraordinária. Em Pecadores, essa abordagem aparece de uma forma ainda mais evidente. O diretor mistura drama histórico, horror sobrenatural, história, música. Eu já disse isso em outros vídeos sobre a história do blues no meu outro canal. O blues é a base de todas as músicas que nós ouvimos hoje e que chamamos de música pop, rock, country moderno. O Coogler coloca todos esses ingredientes no filme e nos apresenta uma narrativa que dialoga diretamente com a história cultural do sul dos Estados Unidos. E, bom, outro elemento importantíssimo do filme é a presença do Michael B. Jordan, colaborador frequente do Coogler e protagonista de vários, se não todos até então, dos seus projetos. A parceria entre os dois começou justamente em Fruit Valley Station e se consolidou ao longo dos anos, criando uma relação artística que lembra grandes duplas do cinema entre diretor e ator, como Martin Scorsese e Robert De Niro, Alfred Hitchcock e James Stewart, ou John Ford e John Wayne. Em Pecadores, o Jordan assume um papel particularmente desafiador ao interpretar personagens que carregam diferentes dimensões emocionais dentro de uma mesma história, ajudando a sustentar o tom híbrido do filme que transita entre drama, música, terror, sem perder a força humana no centro da narrativa em momento nenhum. Para entender Pecadores, é essencial olhar para o contexto histórico e cultural em que a história se desenrola. O filme está profundamente ligado à tradição do blues que nasceu justamente ali, naquela região, nas comunidades negras do sul dos Estados Unidos, no final do século XIX e no começo do século XX. Não só no Mississippi, mas com muita força nesse estado. O blues é muito mais do que um estilo musical. Eu sou suspeito para falar porque eu sinto uma paixão avassaladora por essa música, pelo que ela representa, pela história por trás dela. O blues surgiu como uma forma coletiva de expressão diante de uma realidade marcada por pobreza, por segregação racial, por trabalho duro, muitas vezes trabalho escravo. Nas plantações, nas pequenas cidades, nas igrejas, nos bares improvisados do Deep South, o sul profundo estadunidense. A música se transformou em uma linguagem capaz de traduzir dor, resistência, memória. Grande parte dessa tradição está ligada ao que se costumou nomear de o chamado do Delta do Mississippi, região considerada
o berço de alguns dos músicos mais influentes da história do blues e do rock, e, consequentemente, da música pop que nós conhecemos hoje. Entre esses músicos está o Charlie Payton, figura central na formação do gênero e frequentemente lembrado como um dos primeiros grandes artistas do Delta Blues. O Payton ajudou a estabelecer a sonoridade crua, emocional, que depois viria a marcar o estilo, influenciando gerações posteriores de músicos. No universo de Pecadores, a presença simbólica de elementos ligados a músicos como Payton, o violão ressonador que o Sammy carrega, presente dos primos gêmeos, teria sido o violão do próprio Charlie Payton. Bom, isso ajuda a situar a narrativa dentro dessa tradição musical que moldou grande parte daquela cultura. Mas existe um outro nome do blues que se apresenta com muito mais força nessa história. Eu estou falando de Robert Johnson. Embora ele não seja citado nominalmente no filme, isso nem é preciso, criança. Toda a mítica e a realidade que esse nome traz tá aqui nessa história. É como se o Sammy fosse o próprio Johnson enfrentando o diabo que o pai dele alerta num dos primeiros diálogos do filme, quando o Jed Moore, dentro da igreja, convoca o filho para deixar de lado a música, para aceitar Deus e a salvação, porque se ele continuar dançando com o diabo, analogia com a vida mundana que tocar o blues significa, tocar para bêbados mulherengos que fogem das suas responsabilidades. Bom, se o Sammy continuar nessa vida, dançando com o diabo, um dia o diabo vai voltar para casa com ele. É forte isso, não é? Pois aqui mora um dos elementos mais fascinantes da tradição do blues, o mito da encruzilhada. Uma história que atravessou gerações de músicos, inclusive anteriores ao Robert Johnson. Segundo essa lenda, um jovem músico poderia encontrar uma entidade sobrenatural em uma encruzilhada isolada durante a noite. Nesse encontro misterioso, o músico entregaria o seu violão para essa entidade, que afinaria o instrumento e depois devolveria para o músico com um talento extraordinário. Em troca, porém, claro, algo seria tomado em pagamento: a alma do próprio músico. Essa história acabou sendo associada principalmente ao Robert Johnson e ele de fato alimentava essa mística. Ele teve uma carreira meteórica e uma morte precoce. Houve músicos que disseram que ele era péssimo no violão antes, mas que de repente surgiu de novo, tocando como ninguém mais conseguia tocar. Que podia tocar uma música acorde, por mais complicada e longa que ela fosse, se ele ouvisse a canção só uma vez. Boatos, relatos, fatos que ajudaram a alimentar o mito. O Johnson tinha uma habilidade impressionante para a época dele e desenvolveu um estilo de guitarra que parecia muito à frente daquele tempo. A cidade de Clarksdale acabou se tornando o centro simbólico dessa lenda, sendo frequentemente citada como o lugar onde esse suposto encontro sobrenatural com o diabo teria acontecido. Mas do que é que o filme fala realmente? Bom, num primeiro plano, a gente está acompanhando uma história que mistura drama histórico, música e horror sobrenatural. A trama acompanha esses personagens que tentam reconstruir as suas vidas em um ambiente que é marcado por tensões sociais, memórias difíceis, enquanto essa outra coisa, essa ameaça misteriosa, começa a surgir nas sombras da comunidade. Esse elemento de terror, representado pela presença de vampiros, funciona como motor narrativo da história e cria tensão e vai conduzindo os personagens para um confronto que é cada vez mais inevitável, com forças que parecem ultrapassar a compreensão humana. Por baixo dessa superfície de gênero de filme, gênero de terror, porém, o filme trabalha com temas que são muito mais amplos, muito mais profundos. Um dos mais importantes, mas não o mais, pelo menos do meu ponto de vista, é a ideia de pecado, que é sugerida já pelo próprio título. Em Pecadores, o pecado não aparece só como conceito religioso, ele surge como parte da experiência humana, escolhas difíceis, erros do passado, desejos contraditórios, tentativas de redenção. Os personagens carregam histórias pessoais, marcadas por culpa, por sobrevivência, e põem culpa e sobrevivência nisso.
E a narrativa mostra como essas experiências moldam as suas decisões diante do perigo e diante da própria vida. Mas o tema central do filme, o que realmente é importante aqui, está ligado à música como expressão cultural e espiritual. O blues, que atravessa toda a narrativa, funciona como uma espécie de linguagem da alma da comunidade. Ele nasce da dor e da experiência histórica das populações negras do sul dos Estados Unidos, mas também se transforma em celebração, encontro, identidade. No contexto dessa história, a música cria um espaço onde as pessoas podem compartilhar memórias e resistir às dificuldades do mundo ao redor. Dentro desse conjunto de ideias, o vampiro ganha uma dimensão simbólica que é interessantíssima. Mais do que uma criatura do horror, ele pode ser interpretado como metáfora de processos de exploração e assimilação cultural. Presta atenção nisso, criança. O vampiro se alimenta da vida dos outros para continuar existindo. E essa imagem dialoga com momentos da história em que culturas dominantes, a cultura econômica, a cultura financeira, a cultura dos negócios, a cultura do homem branco explorando o homem negro até arrancar tudo dele, se apropriando inclusive de expressões culturais negras sem reconhecer plenamente as suas origens. Assim, o filme constrói uma camada de leitura em que o horror sobrenatural se conecta a questões históricas e culturais muito mais profundas e amplia o significado da história muito além dos seus simples confrontos entre humanos e monstros. O monstro surge então como metáfora que suga não só o sangue e a vida de cada um deles individualmente, mas da coletividade, sugar deles e devorar a sua cultura, a sua essência como povo, a sua alma. A cena que mais representa esse primeiro contato e desejo de assimilação ocorre quando os 3 vampiros brancos vão bater a porta da Duke Joint. A festa tá rolando já há algum tempo. Nós já tivemos aquela cena magistral do Sammy tocando e o salão dançando e a música ganhando ares atemporais e espirituais. Aqui eu narrei logo aqui no início. Aliás, foi justamente essa música que chamou a atenção dos vampiros, do mal, do branco, dos assimiladores, daqueles que estão ali para sugar tudo o que foi construído com suor, dor, mas também com alegria, com celebração. Os 3 querem entrar, eles são simpáticos, eles brincam, dizem que estão ali com fome, com a fome do cão. São músicos também, mas o Cornbread, ou Pão de Milho, se você preferir, o porteiro leão de chácara, interpretado pelo Omar Benson Miller. Ele não deixa os 3 brancos entrarem e chama os gêmeos, que são os donos do lugar. O Smoke e o Stack vão até lá. Um pequeno grupo se aproxima também pelo lado de dentro. O homem branco então se apresenta. Ele é Remick e está ali com o Joan e a Bert. Então o Sammy se aproxima por trás dos gêmeos e o Remick vê o Sammy e diz o seguinte: "Ah, você deve ser a voz que eu ouvi daqui de fora. Foi lindo." E dá pra ver a fome do cão nos olhos do vampiro. Então vamos para as 3 cenas que eu trouxe para comentar com você sobre a estrutura da história. E vamos começar do começo, a cena de abertura e a declaração de tema da história. Nos primeiros minutos de Pecadores, o filme já estabelece com muita clareza o tipo de mundo em que a história vai se desenvolver. O cenário é o sul dos Estados Unidos e ele surge marcado por contrastes fortes, comunidades que vivem à margem do poder econômico, espaços onde a música se torna um refúgio coletivo e essa atmosfera que mistura religiosidade, tradição oral, memória histórica. Logo nessa abertura, a música já ocupa um papel central, indicando que o blues ele não vai ser só um elemento estético, mas parte essencial da identidade daquele universo, daqueles personagens. Ao mesmo tempo, o filme introduz de uma forma bastante sutil o seu tema principal. O título Pecadores, como eu disse, aponta para personagens que carregam erros, desejos, escolhas difíceis, e essa ideia aparece desde cedo nas conversas, nos olhares, nas tensões entre os personagens. O mundo apresentado aqui pela narrativa é um mundo em que redenção e culpa caminham lado a lado. Essa abertura funciona como uma espécie de promessa para nós, espectadores.
A história que vai seguir agora vai explorar o lado mais humano dos seus personagens enquanto essas outras forças muito mais perigosas, elas começam a se aproximar. E a narração em off, logo no início, ela nos alerta que existem lendas sobre pessoas que nasceram com o dom de fazer música tão autêntica que pode rasgar o véu entre a vida e a morte, invocando espíritos do passado e do futuro. Na Irlanda Antiga, a terra de onde vem o vampiro Remick, eles eram chamados de Fili. Na terra dos Choctaw, os indígenas caçadores de vampiros são chamados de Guardiões do Fogo. E na África Ocidental, eles são chamados de griots, derivado da palavra francesa que se refere aos guardiões da memória, da tradição oral, de perpetuar a ancestralidade. E esse dom pode trazer a cura de todas as dores para todo um povo, mas ele também é capaz de atrair o mal. Agora vamos para o segundo momento, quando o perigo se revela. No ponto central da narrativa ocorre um momento em que a ameaça deixa de ser apenas uma suspeita, um pressentimento, e passa a ser algo concreto. É um instante logo depois daquela cena na porta da Duke Joint, quando o Smoke manda o trio de brancos embora. A mulher dele, a ex-mulher do Smoke, diz ali atrás que eles dão calafrios. E outro deles diz num tom de brincadeira séria que todo branco à noite dá calafrios. Se isso não é uma analogia às avessas do que eles sempre costumam ouvir. A gente está no midpoint, o momento em que tudo vai mudar e nada mais vai ser como antes. Não vai existir a partir daqui um ponto de retorno. Eles discutem rapidamente, ainda ali na porta, se aqueles três brancos podem estar acompanhados. Tem mais gente com eles que possa trazer perigo. A Mary, a namorada branca do Stack, vivida pela atriz Hailey Steinfeld, ela decide ir atrás dos branquelos, porque o Stack diz para ela que eles perderam dinheiro naquela noite, que deve ser a primeira e a última noite do clube. Porque apesar da casa estar cheia, lotada, de todos eles estarem se divertindo, bebendo, consumindo, o público não tem dinheiro. São meeiros, trabalham para receber depois, às vezes nem recebem porque eles precisam pagar as compras do mercado, que é do dono da terra, do homem branco. Então a Mary decide sair e ir atrás dos brancos, que eles estão ainda ali perto do clube. Eles estão reunidos, cantando. Eles tinham oferecido dinheiro antes para entrar e se divertir. Talvez seja uma boa ideia convidá-los. Mas não é. Nós já sabemos que não é. Quando ela chega perto deles, ela diz que está ali para saber se eles são boa gente. E o Remick mostra para ela moedas de ouro de outros tempos. E a conversa vai ficando estranha, esquisita. O Remick diz a ela que poderia ter salvado a mãe dela, a mãe da Mary, que morreu há pouco tempo, porque ele, o Remick, ele poderia curá-la, salvá-la, da mesma forma que pode curar e salvar a Mary. Ela estranha, ela está confusa, ela está visivelmente incomodada e diz que ele deve ter entendido mal, que ela está triste sim com a perda da mãe, mas não precisa de ninguém para salvá-la. Então o Remick deixa de lado o seu banjo e quando ele se vira para ela, os seus olhos brilham em dois pontinhos vermelhos demoníacos, babando uma gosma branca pelo canto da boca e diz: precisa sim, todos vocês precisam. E o inferno está prestes a abrir as suas portas. E agora o terceiro momento. Mais adiante na história surge esse clássico de toda boa história. Nós, escritores, costumamos chamar esse momento de tudo está perdido. Aqui, os personagens enfrentam a sensação de derrota completa, de que eles não vão ter mais força para enfrentar o que está acontecendo. A ameaça, que parecia controlável, revela uma força muito maior. Alianças são colocadas à prova. A esperança de escapar da situação começa a desaparecer. É um momento de mais forte impacto emocional dentro de uma narrativa. Essa narrativa mostra que o confronto final não vai poder ser evitado. Depois que a Mary é atacada, no momento em que eu narrei agorinha há pouco, a verdade surge aos poucos para cada um deles. E cada um deles vai sendo atacado, enganado, transformado. A verdade surge, então, para todos. Não só o núcleo central da história, mas cada alma que estava ali dentro do clube para se divertir naquela noite que
virou um pesadelo infernal. Então nós somos levados de volta à porta do clube nesse momento, depois da primeira onda de ataques. Mas agora tá tudo diferente. A Mary é um deles. E o Stack Moore, o irmão, ele também se tornou um vampiro. Os dois irmãos, eles se confrontam ali na porta. O Stack diz que o sonho deles de encontrar paz e liberdade em Clarksdale nunca seria realizado. O Smoke sabe disso. O Smoke sabe que eles tiveram que lutar a vida toda contra o pai que quase matou um deles, contra os alemães, contra a máfia de Chicago, contra o racismo, a violência, a pobreza, a sorte. Lutaram até contra a sorte que sempre esteve contra eles. Mas eles sempre lutaram juntos, eles sempre estiveram lado a lado, enfrentando tudo e ganhando. E agora o vampiro, o Stack, ele se transformou e diz que encontrou a saída, a luz, a oportunidade real de eles serem felizes, de conseguirem. E eles precisam fazer isso juntos. E o Smoke, ainda humano, ele ouve essas palavras parado ali na porta do galpão, que ainda é o único refúgio seguro, porque os vampiros não podem entrar sem serem convidados. O Smoke sente a vida fraquejar, ele hesita, ele sabe que, de alguma forma, em algum nível, a coisa em que o Stack se transformou diz a verdade que aperta no coração dele e faz com que ele veja que a própria humanidade, ele estando sozinho, sem o irmão, ela não vai durar muito. Nós estamos perto do fim desse vídeo aqui, finalmente, criança, mas eu preciso falar do epílogo desse filme. Eu não vou falar do clímax e do que aconteceu a todos no galpão ou do Smoke, que tem uma cena final gigantesca de simbólica e maravilhosa. Você precisa ver esse filme. Se você ainda não assistiu, você precisa assistir e sentir aquele final na frente do galpão com o Smoke praticamente sozinho com seus fantasmas. Se já assistiu, reassista. Então, me deixa saltar direto para o epílogo, que começa repetindo a cena que abre o filme com o Sammy voltando para a igreja do pai. O rosto ferido por um dos vampiros, o braço do violão destruído, preso entre os dedos, como se ele fosse a sua única salvação. E o pai dele gritando já dentro da igreja que o Sammy largue o violão, que largue o violão. E nós sabemos que o filme está no fim. Só que a gente não quer que o filme termine. É um dos poucos filmes que eu assisti na vida que me trouxeram essa sensação de não querer que a história acabe. E ela não acabou ainda. O tempo salta e nós temos a resposta. Se o Sammy deixou ou não o violão como o pai dele mandou. Se deixou ou não o blues. Primeiro a gente vê que ele saiu da igreja, ele tá chorando, dirigindo o carro dos primos rumo a lugar algum, segurando contra o peito o braço quebrado do violão que foi de Charlie Payton. E o rosto dele é substituído então por o de um velho músico de blues usando uma boina, com as mesmas cicatrizes no rosto, tocando num palco cheio de luzes, moderno, onde uma banda toca o blues como nunca jamais ninguém tocou. É Sammy Preacher Boy Moore ali no palco, em 1992 agora, em Chicago. Os créditos começam a aparecer e a gente quer mais, você quer mais, o Sammy toca a guitarra e mais créditos aparecem e você sente as lágrimas nas pontas dos dedos cansados do velho músico e também no seu próprio rosto. O filme tá acabando, a história tá acabando, a música vai acabar e você quer mais, e você quer mais da história, eu não quero que acabe. O epílogo é talvez o momento mais simbólico e maravilhoso e bem pensado e executado do filme. O Miles Kenton, que é o ator que faz o Sammy Preacher Boy Moore, ele aqui é substituído no final, no epílogo, pelo Buddy Guy, um dos últimos grandes músicos de blues da terceira, quarta geração do blues ainda vivos. É ele tocando naquele bar, é ele fazendo o papel do Sammy mais velho. E a gente pensa que o filme vai acabar ali, com ele no palco fazendo uma simples participação especial com a sua guitarra Stratocaster amarela. E se você não conhece esse cara, que vergonha, criança! George Buddy Guy nasceu na Louisiana em 1936 e esse cara construiu uma carreira que atravessou décadas e influenciou profundamente o desenvolvimento da guitarra elétrica no blues e no rock and roll. Artistas como o Eric Clapton, Jimi Hendrix, o Steve Ray Vaughan, um dos maiores guitarristas de blues de todos os tempos, esses caras citaram o Buddy Guy várias vezes como uma das suas maiores referências. A presença dele no filme
Portanto, ela não é só um detalhe de elenco, ela funciona como um elo direto entre a narrativa e a tradição real da música que inspira a história inteira. Então, quando você achava que o filme já tinha acabado, a cena no palco termina com a música e nós vemos o Sammy Buddy Guy agora sentado no bar. Um sujeito aparece na porta, chama o Sammy de chefe e diz que tem duas pessoas ali fora que vieram falar com ele. O Sammy manda que entrem. A expressão que ele usa, na verdade, é podem entrar. E nós sabemos o que isso significa, principalmente quando você manda um vampiro entrar. E o Sammy parece ter percebido também porque ele estava levando o copo de uísque à boca e para no meio do caminho. E ele olha para a porta. A Mary entra primeiro, com um pirulito na boca, calças jeans, roupas modernas. E logo atrás dela vem o Stack. Roupas que parecem as de um cantor de rap, óculos escuros, cordão largo em cima do peito. E o Stack faz uma oferta para o Sammy. E nós retornamos ao mito da encruzilhada aqui. Mas você precisa assistir ao filme para entender, para saber, para ver o Sammy jovem segurando o violão entre os dedos, enquanto o pai pastor grita que ele solte, que ele largue aquela vida, que ele solte aquela vida, que ele largue o blues. E o Stack dizendo que, bom, o Sammy está perto do fim, ele pode sentir pelo cheiro, mas ele, o Stack, pode oferecer a ele a eternidade sem dor. Você precisa assistir para ver o Buddy Guy respondendo para ele, criança, e toda a dor do blues brotando em uma resposta sincera e dolorida. E só então você vai entender. Amém. Eu vou repetir isso, você precisa assistir a esse filme se você ainda não viu. E se você já viu, reveja agora com toda a atenção, porque esse não é um simples filme de terror, tá muito longe disso. E o que eu tô dizendo tá no cuidado com a ambientação histórica e cultural do Deep South, na reconstrução daquele universo, nas referências diretas à história do Delta Blues, na preparação musical do elenco e da equipe criativa, em como a música ocupa um papel central na narrativa e como a produção dedicou atenção muito especial à sonoridade, às referências históricas do blues, instrumentos, estilos de execução, até a atmosfera das apresentações, tudo isso pensado para refletir a tradição musical do Mississippi e te envolver numa história que é simbologia pura. O Ryan Coogler, o diretor, que, aliás, é o nome responsável pela retomada de Arquivo X. O episódio piloto ele já está com a produção aprovada pela Disney através do canal Hulu. Bom, esse cara, o Ryan Coogler, ele nos brinda com um filme que é magnífico, visceral ao mesmo tempo, através das atuações maravilhosas do Michael B. Jordan, especialmente o Michael B. Jordan, mas também o Miles Kenton, o Delroy Lindo, a Wumi Mosako, o Buddy Guy na sua participação magistral no final da história. Eu na verdade pensei em trazer esse vídeo aqui no ano passado, quando eu assisti a esse filme pela primeira vez. Mas vê só, criança, que eu sou um cara extremamente apaixonado pelo blues e pela história por trás da criação e da evolução dessa música, dessa cultura. Então eu pensei, talvez seja um filme que só eu tenha amado tanto. Além disso, destoa um pouco dos filmes que eu costumo trazer aqui, sempre meio velhinhos, já muito assistidos. Mas aí Pecadores recebeu 16 indicações para o Oscar e bateu o recorde de indicações, superando Titanic, A Malvada e La La Land, que receberam 14 indicações cada um. Isso, criança, não é pouca coisa. Pecadores mistura gêneros cinematográficos, gêneros de contação de histórias, de uma forma tão natural que você se sente dentro da história, você se sente dentro da música. Tem drama histórico, musical, horror sobrenatural, algo que é relativamente raro dentro do cinema contemporâneo de grande orçamento. É uma história de tensão, perigo, sobrevivência, mas é também um retrato de uma tradição cultural que nasceu da experiência de um povo em uma condição de vida extrema e que transformou o sofrimento em arte.